Isso aqui é mais que um disco, é uma cápsula do tempo. Bora desvendar o que ela guarda? Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. No vídeo de hoje, a gente vai descobrir um pouquinho sobre a trilha sonora do filme Vida de Solteiro, Singles, dirigido pelo Cameron Crowe, lançado em 1992. Sobre o filme em si, eu já vou deixar aqui um recadinho. Existe um podcast no Cine Alerta sobre esse filme. É só procurar no Spotify, Cine Alerta, Vida de Solteiro. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição também. Além dele, também temos um podcast sobre Quase Famosos, a obra-prima do Cameron Crowe. Também vou deixar o link aí embaixo. E eu tô falando isso porque é importante conhecer um pouquinho do Cameron Crowe também. O Quase Famosos, que é um filme meio autobiográfico do Crowe, mostra um pouquinho sobre a vida dele, sobre como que ele começou a carreira. E ele começou a carreira não como cineasta, mas como jornalista, escrevendo artigos para a revista Rolling Stone. Ele acompanhava bandas nos anos 70, ele ficou famoso por conta disso, por sempre conseguir trazer nos textos um retrato muito fiel da banda, muito humano, coisa que os fãs não estavam tão acostumados a ver e que na verdade sempre tiveram interesse de conhecer mais a fundo sobre suas bandas preferidas. A grande curiosidade disso é que o Crowe começou a fazer esse tipo de reportagem com 16 anos. Ele com 16 anos saiu em turnê com várias bandas pelos Estados Unidos. No comecinho dos anos 90 ele estava morando em Seattle. Ele tinha se casado com a Nancy Wilson, da banda Heart, irmã da Ann Wilson, e apesar de ser natural da Califórnia, eles se mudaram para Seattle. E em Seattle ele começou a perceber o nascimento de uma cena musical que estava ali bastante efervescente, uma cena underground de bandas com um som muito característico. E ele começou, por conta dessa experiência jornalística, a prestar atenção nessas bandas. Ele viu que tinha algo acontecendo ali e passou inclusive a acompanhar, a se aproximar de algumas delas, principalmente uma que estava despontando ali, que estava começando a surgir. O Pearl Jam. Aliás, vale dizer que o resultado dessa parceria com o Pearl Jam foi o excelente documentário Pearl Jam 20, que saiu em comemoração dos 20 anos do lançamento do disco 10, em 2011. Cheio de imagens da banda que só o Cameron Crowe tinha, já que ele foi um dos primeiros a perceber o que estava acontecendo e a demonstrar interesse em documentar isso, né? O Crowe tinha acabado de lançar um filme no fim dos anos 80 que fez muito sucesso, um filme sobre relacionamentos na adolescência chamado Diga o que Quiserem. Belíssimo filme, muito bom, que também tem uma trilha sonora bem legal. E vindo dessa experiência de falar sobre relacionamentos, ele resolveu então aproveitar o cenário que ele estava observando em Seattle, pegar um roteiro que ele tinha escrito no comecinho dos anos 80 e transpor aquele roteiro para esse cenário, falando sobre relacionamentos ali de casais com uma idade um pouco mais alta, né, do que do último filme. Eram casais ali de 20 e poucos anos que ainda estavam descobrindo um caminho para a vida, ainda estavam descobrindo um rumo. Ao contrário do filme anterior, em que um casal era o foco, em Singles, Vida de Solteiro, temos o foco em 3 casais. Mas o principal é o casal vivido pela Bridget Fonda e pelo Matt Dillon. E o Matt Dillon no filme faz um membro de uma banda que está aspirando sucesso ali na cena que está surgindo em Seattle. Singles, Vida de Solteiro, foi rodado em 1991 com um lançamento programado para fevereiro de 92. Só que o filme estava tendo exibições testes e os resultados das exibições testes não estavam muito bons. Aí a Warner, claro, cancelou o filme, né? Porque é isso que ela faz. Não, nessa época ela ainda não fazia esse tipo de coisa. E na verdade chegou no Cameron Crowe e pediu para ele melhorar algumas coisas a partir das observações feitas pelo público teste. O Crowe foi lá, fez o que ele tinha que fazer no filme, só que de fevereiro de 92, o filme foi programado para setembro daquele ano. Pois é, bastante tempo, né? Tempo suficiente para que nesse período entre fevereiro de 92 e setembro do lançamento do filme, a cena musical de Seattle saísse um pouco do underground e começasse a explodir pelos Estados Unidos. O Nirvana já tinha lançado o Nevermind, o Pearl Jam já tinha lançado o 10, o Soundgarden tinha lançado o Bad Motor Finger. Grandes álbuns do grunge já tinham sido lançados e estavam tocando bastante na MTV, nas rádios. E nesse meio tempo, como a Warner já tinha programado o lançamento do filme para setembro, a gravadora, que era a Epic, que tinha os direitos de lançamento da trilha, começou a ficar preocupada. Ela via que as bandas que estavam presentes na trilha começaram a explodir e que tinha músicas no disco que eram inéditas. Eles estavam sentados em cima de uma mina de ouro, basicamente. E aí a Epic pediu para a Warner
antecipar o lançamento da trilha. A trilha sonora de Singles foi lançada em junho de 1992, 3 meses antes do lançamento do filme, uma coisa que é muito incomum. Normalmente a trilha sai ou junto com o lançamento ou até depois do lançamento do filme. Mas é óbvio, né? Existia ali um interesse muito grande pelas bandas em questão. Aí não tinha como, o resultado só podia ser um. A trilha ganhou 2 vezes o disco de platina. E o fato de ter músicas inéditas de bandas que estavam ali explodindo no cenário musical gerou muito interesse. Primeiro, do público que já era fã e queria ter as músicas inéditas dessas bandas. E segundo, de um público curioso, que queria saber que tipo de som era esse, mas que não estava a fim de gastar dinheiro comprando um disco de cada banda. Então eles tinham ali nos Singles a perfeita porta de entrada para o grunge. A trilha acabou sendo responsável, ou pelo menos um dos responsáveis, pela idealização de uma cena musical própria de Seattle. Apesar de não ter o Nirvana no meio das faixas ali, muito por conta de questões de direitos autorais, a gravadora do Nirvana não quis liberar a banda, a trilha sonora de Singles é o puro suco do som de Seattle dos anos 90 e ajudou a definir o som de uma década inteira. Tem uma autenticidade muito grande na trilha sonora desse filme e na produção do filme em si. Porque como o Crow já estava ali próximo das bandas, ele aproveitou isso, colocou as bandas no filme também. A gente tem aparições ali de vários membros do Pearl Jam, a gente tem aparições do Chris Cornell, né, o vocalista do Soundgarden, a gente tem aparições do próprio Alice in Chains. Aliás, o figurino usado pelo Matt Dillon eram roupas do Jeff Ament, o baixista do Pearl Jam. O Jeff, inclusive, criou uma fita cassete falsa com várias músicas ali que seriam as demos da banda do personagem principal do filme, né? A banda chamava Citizen Dick. O Chris Cornell pegou os nomes e transformou em músicas que acabaram sendo lançadas depois. Uma entrou na trilha do filme, outra o Soundgarden gravou, que foi Spoon Man, e algumas outras foram lançadas na carreira solo do Chris Cornell e ele tocava de vez em quando nos shows, tanto do Soundgarden quanto nos seus shows solo. Bom, dá para falar um pouquinho das faixas desse disco, né? Olha só, tem muita coisa boa aqui na trilha do Singles, que já começa com Wood, do Alice in Chains. É uma música que foi feita em homenagem ao vocalista da banda Mother Love Bone, que tinha morrido em 1990. A Mother Love Bone, inclusive, tem música também na trilha do filme. A música Wood, ela foi lançada inicialmente na trilha e entrou para o álbum Dirt, do Alice in Chains, que é um verdadeiro clássico do grunge também, ao lado do Nevermind, do Ten, do Bad Motorfinger, são álbuns seminais do grunge. E o Alice in Chains aqui em Wood, nossa, a voz do Lane Staley era uma coisa inacreditável. O cara conseguia alcançar umas notas impossíveis. As músicas tinham um clima pesado, mas ao mesmo tempo uma melodia extremamente harmônica. Wood é uma música linda, maravilhosa e dá a entrada para o disco assim de forma perfeita. Outra música que tem aqui, que é a segunda, é a Breathe, do Pearl Jam, uma música inédita. Ela tinha sido gravada como demo do álbum Ten, mas não foi para o álbum em si. O Pearl Jam tocava de vez em quando ao vivo e a versão final dela foi lançada pela primeira vez aqui nesse álbum. Uma que é das minhas favoritas, não só desse álbum, mas da vida, é Seasons, do Chris Cornell, que é, no caso, uma das músicas que ele criou a partir dos nomes que o baixista do Pearl Jam criou para as músicas demo da fita lá da banda do vocalista do filme. Seasons é maravilhosa, uma balada com tons assim melancólicos, muito bonita, e que entrou para a história. Ela toca, inclusive, num momento bem particular do filme Man of Steel, né? O Homem de Aço, lá do Zack Snyder, o primeiro filme do Superman, né? Do Snyderverse. Aí a gente tem também Dyslexic Heart, do Paul Westerberg, que não era de Seattle e que compôs a trilha incidental do filme também. O Paul Westerberg tinha acabado de sair da banda The Replacements, então aqui ele colabora com 2 músicas, além da trilha incidental. Aí a gente tem também um cover do Led Zeppelin, Battle of Evermore, tocado pelas irmãs Ann e Nancy Wilson, na banda The Love Mongers. Aí tem Cloud Dancer, Crown of Thorns, do Mother Love Bone. Eu gosto muito dessa música, Crown of Thorns. É uma música que também tem uma melodia, lembra um pouco algumas coisas dos anos 70, ela tem uma pegada até meio de Led Zeppelin, até por conta do vocal, musicão mesmo. Falar em musicão, o lado 2 do disco já começa com Birth Ritual, do Soundgarden, que é uma música que também era inédita. Ela tinha sido gravada para entrar no Bad Motorfinger, mas não entrou. E aí eles finalizaram ela para lançar no disco aqui. Outra inédita, State of Love and Trust, do Pearl Jam. Também música que eles tocavam ali na turnê do álbum Ten, mas que não chegou a ser lançada no disco mesmo, né?
Então ela sai pela primeira vez aqui nos singles, tá vendo? Era isso que atraía demais, eram músicas muito boas e músicas que não estavam nos discos, né? Pelo menos a grande maioria não estava. Overblown, do Mudhoney. Mudhoney era uma banda de Seattle também que acabou ficando bem relegada ao underground. Só os fãs do grunge mesmo que conhecem Mudhoney. O grande público não deu muita bola pro Mudhoney, mas era uma bela banda. Aí tem mais uma do Paul Westerberg, que é Waiting for Somebody. Tem uma do Jimi Hendrix, que é May This Be Love, Jimi Hendrix, que é um artista de Seattle também, os primeiros filhos de Seattle, né? E Nearly Lost You, do Screaming Trees. Screaming Trees, outra banda grunge muito boa, que na época desse disco aqui, já estava lançando seu 6º disco. Essa música tá no 6º disco dos caras. Ela até ia ser lançada inicialmente na trilha, mas como a Warner adiou o filme, o disco do Screaming Trees acabou saindo antes da trilha sonora. Então ela aparece no disco antes, mas originalmente era para ter aparecido primeiro aqui. E é a música mais famosa do Screaming Trees. Você vê, os caras já estavam lançando o 6º álbum e a música mais famosa deles é a música que está na trilha sonora do filme, até porque ela foi lançada como single de singles. E aí terminando com Drown, do Smashing Pumpkins. O Smashing Pumpkins era uma banda de Chicago, mas ela também tinha ali suas características de grunge e acabou entrando na trilha. É uma baita música que depois foi lançada numa versão alternativa na edição comemorativa do álbum Gish, lançada em 2011. Aliás, essa música aqui foi até um motivo de discórdia do Smashing Pumpkins com a gravadora do disco, a Epic, porque o Smashing Pumpkins queria que essa música saísse como single, como 3º single, e a Epic optou por lançar o Screaming Trees. Claro, o Screaming Trees era uma banda da Epic, e aí o Smashing Pumpkins não gostou muito da ideia não. Mas Drown acabou fazendo sucesso, ganhou um single mais pra frente ali e acabou fazendo sucesso também. Uma baita trilha sonora de qualquer forma, com músicas muito marcantes, impactantes e que teve essa característica importante de introduzir o grunge para muita gente. Essa aqui é a versão da época, lançada em 1992 mesmo, né? O disco que saiu na época. Tá completando 30 anos, né? Esse ano, completou já em junho desse ano. Mais uma outra versão da trilha de singles saiu em 2017 para comemorar os 25 anos do filme. Saiu numa versão dupla, com um disco de bônus, com várias músicas demo, inclusive as demos originais do Chris Cornell. Por uma ironia bem triste do destino, o disco acabou saindo um dia depois da morte do Chris Cornell. Foi uma perda gigantesca. Eu senti muito quando o Cornell faleceu. E aí um dia depois acabou saindo a edição especial dos singles, né? A trilha sonora de singles é uma seleção criada por um sujeito que é um apaixonado completo por rock, que é o Cameron Crowe. E além de tudo, um cronista de relacionamentos, um cara que entende muito de sentimentos, né? E que sempre coloca isso muito bem nos seus filmes. Só que com singles ele conseguiu ir além, ele conseguiu criar uma verdadeira cápsula do tempo, uma amostra muito autêntica do som que definiria por completo toda uma década. E uma coletânea que, agora, 30 anos depois do seu lançamento, tem o seu espaço como um testamento dessa época. E aí, vocês já conheciam a trilha sonora de singles Vida de Solteiro? Aliás, vocês conhecem o filme? Vão atrás, é um filmão muito legal e que às vezes é esquecido na filmografia do Cameron Crowe. Muita gente cita o Quase Famosos, o Jerry Maguire, Vanilla Sky, e acaba esquecendo um pouquinho os singles, mas é um belo filme. Fala aí nos comentários se você já conhecia a trilha, se você curte o grunge, se você gosta dessas bandas, e se você não conhecia, se você foi atrás, fala aí o que você acha. Comenta aí embaixo também se você gostou desse tipo de conteúdo, mostrando trilha sonora. Quem sabe no futuro eu traga mais algumas por aqui, né? Vai depender de vocês. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. E mais do que isso, se você gostou do conteúdo e quiser ajudar a gente a continuar produzindo, entra lá em padrim.com.br/cinealerta. Tenho certeza que tem um plano ali que cabe no seu bolso, ajuda a gente a manter os vídeos por aqui e também os nossos podcasts que você acompanha, como eu falei lá no começo, pelo Spotify. Você também pode ajudar a gente fazendo suas compras na Amazon a partir do link que eu deixo sempre aí na descrição do vídeo. Valeu pela audiência, até a próxima!